Olá, alunos! Dando continuidade então à nossa aula de Fisiologia do Exercício, nós vamos abordar um pouquinho sobre a produção anaeróbia de ATP. Essa aula ela vai ser subdividida em dois pontos, a produção anaeróbia e a produção aeróbia. A produção anaeróbia vai ser abordada agora e no decorrer da semana eu irei abordar com vocês a produção aeróbia de ATP. Então, dentro disso, pontos interessantes para a gente poder entender um pouquinho sobre a produção tanto aeróbia quanto anaeróbia de ATP. Então, toda a produção de energia ela advém da oxidação dos nossos macronutrientes, como nós falamos lá na primeira e na segunda aula para vocês. Então, relembrando, os nossos macronutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. De modo geral, nós vamos fazer a oxidação do que? Dos carboidratos e dos lipídios. Então, esses dois componentes eles vão ser utilizados em forma de ATP no nosso corpo humano. Então, os três tipos de energia que nós temos no nosso corpo é o sistema ATP-CP ou a fosfocreatina, o sistema anaeróbio lático ou o glicolítico, que é o segundo sistema, e o terceiro sistema é chamado de aeróbio ou oxidativo. E ele vem nessa ordem mesmo que é tratado aqui nos slides que vocês estão vendo. Porém, uma situação bem importante que a gente tem que analisar, que esses três sistemas de energia, eles atuam de forma interdependentes. Eles são interligados. Então, vou aqui com o mouse e mostrar para vocês um pouquinho do sistema ATP-CP. Aqui nesse eixo, ó, que está aqui, contribuição, percentual de contribuição dos sistemas energéticos. Então aqui desse lado aqui nós temos o eixo Y, embaixo nós temos o eixo X. Então o que o eixo Y mostra? Ele mostra o percentual de utilização dos três tipos de energia, ATP-CP, a glicólise ou quebra de glicose, né, que seria a glicólise, e a energia advinda do sistema oxidativo ou aeróbio. Então, aqui embaixo, no eixo X, nós temos a duração do exercício em segundos. Então, aqui um exercício de 0 segundos, ou seja, o indivíduo está parado até 300 segundos. Então, essa linha vermelha aqui, ela mostra o sistema ATP-CP. Então, o que ela indica para a gente? Indica que nos segundos iniciais de um esforço muito intenso, vai ser utilizado o sistema fosfogênico, ou ATP-CP, durante esse esforço. E à medida que o tempo passa, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar de forma menor o ATP-CP. Então, o pico desse ATP-CP, alguns autores apontam que é até 10 segundos. Depois desses 10 segundos, a gente tem um decréscimo da utilização desse sistema. Só que ele nunca para, ele vai sendo utilizado de forma menor. Em contrapartida, o que nós vamos ter a partir do momento que essa energia do sistema ATP-CP passar a decrescer? Nós vamos ter um aumento da energia do sistema glicolítico. Então, alguns autores apontam que o pico da utilização do sistema glicolítico ele gira em torno de 30 a 45 segundos. E a partir disso nós vamos ter uma elevação aqui dessa linha, que é a linha azul, do sistema aeróbio ou oxidativo. Então, para exemplificar isso para vocês, eu trouxe essa tabela aqui, essa tabela 2, que foi retirada de um artigo de revisão que trata dessa temática, que fala o seguinte, tá? Nós temos aqui, ó, a duração do exercício exaustivo em segundos, tá? De 0 a 10, de 0 a 15, de 0 a 20, de 0 a 30, de 0 a 45, de 0 a 60 e assim sucessivamente. E temos aqui do lado o percentual de utilização de energia advinda dos sistemas anaeróbios. Aqui então não foi feita a subdivisão entre anaeróbio alático. Então o anaeróbio alático seria o sistema ATP-CP e o anaeróbio lático, que seria o sistema glicolítico. Então aqui nós temos, ó, o anaeróbio conjuntamente e do lado dele nós temos o aeróbio. Então o que é visto em um exercício intenso de 10 segundos de duração?
a utilização de 94% do sistema anaeróbio e apenas 6% do sistema aeróbio. Então, à medida que o tempo vai aumentando, esse tempo de esforço, nós vamos tendo uma participação maior ou menor, tá, do sistema anaeróbio e do sistema aeróbio. E aqui que a gente vê um ponto bem interessante, tá? Que a partir já de 75 segundos de esforço, 1 minuto e 15 de esforço exaustivo, nós temos uma participação maior do sistema aeróbio quando comparado ao anaeróbio. Aí trazendo aqui para o lado, para essa figura 1, o que a gente vê? Ó, em claro aqui, ó, essa imagem clara, esse cinza bem claro mostra o sistema aeróbio. O preto mostra o sistema anaeróbio. E aqui nós temos diversas provas do atletismo. Tá? Uma prova de 200 metros, uma prova de 400 metros, uma prova de 800 metros e uma prova de 1.500 metros. Então, o que é visto aqui numa prova de 200 metros? Quanto tempo aproximadamente esse indivíduo vai completar essa prova? Em torno ali de 20 segundos, no máximo, né? O indivíduo, quando ele é um atleta de elite, isso em nível olímpico, tá? Eu digo. Ele vai utilizar, na sua maior parte, energia advinda do sistema anaeróbio. Desse anaeróbio, tanto o sistema anaeróbio alático quanto o sistema anaeróbio lático. Então, a maior parte da energia advém dos sistemas anaeróbio. Aí nós vamos para os 400 metros e a gente vê o seguinte, pessoal. A gente visualiza que a maior parte da energia advém do sistema anaeróbio também. Só que a participação de energia no sistema aeróbio, ele passa a aumentar. Isso acontece nos 800 metros e ele aumenta com mais proeminência nos 1.500 metros. Então, um ponto importante aqui, pessoal. Se vocês não estiverem visualizando bem essa imagem, os slides vão estar para vocês no estúdio. Tá? Então, em paralelo, vocês podem colocar minha aula e colocar os slides ali do estúdio para vocês visualizarem melhor esse suprimento de energia via sistemas anaeróbios e sistema aeróbio. Então, sistema anaeróbio e sistema aeróbio. Então, o que nós vemos aqui detalhadamente, quebrando agora um pouquinho os sistemas anaeróbio de energia e o aeróbio, detalhando um pouco o aeróbio também. Então, nós tendo uma duração de esforço de até 6 segundos, nós vamos ter uma intensidade de esforço extremamente elevada e nós vamos usar como fonte de energia o sistema fosfogênio, ou seja, o ATP-CP, tá? A creatina fosfato, por isso que é chamado de sistema fosfogênio, que é o primeiro, então, sistema de energia nessa situação. Já num esforço até 30 segundos de duração, nós vamos ter a utilização do sistema fosfogênio e já partindo aqui para a quebra de glicose, então, que seria a glicólise rápida. Agora, num esforço de 30 segundos até 2 minutos, nós vamos ter uma predominância de utilização da glicólise rápida. E de 2 a 3 minutos, tá, nós vamos ter já a glicólise rápida e uma utilização já do sistema oxidativo. A partir de 3 minutos de duração, nós vamos ter uma predominância do sistema oxidativo. Lembrando, é uma predominância. Quando eu falo para vocês de predominância, os outros sistemas também estarão atuando em conjunto, porém em menor proporção. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que enfatizar nesse momento. E aqui, trazendo essas 4 imagens para vocês, tá? Analisando de forma isolada essas imagens. Nós temos o bloqueio do vôlei, nós temos um exercício do levantamento de peso, nós temos os 100 metros rasos e nós temos uma projeção no judô. Qual será a predominância energética dessas ações isoladas? Pessoal, são ações de potência, são ações que são realizadas num curto espaço, um período muito curto, segundos. Então aqui são ações determinadas pelo sistema anaeróbio
alático, sistema ATP-CP, certo? Deu para entender então esse ponto? Nós vamos colocar depois algumas questões para vocês lá na sala do café e a gente vai fazer essa interação para ver se vocês conseguiram associar essas ações de alta intensidade. Vou dar outros exemplos agora. Vamos lá, gente, atenção. Ó, temos aqui, qual que é a predominância energética? Temos aqui o Isaquias numa prova de 40 segundos. Temos esse atleta que fez o recorde mundial nos 400 metros em 43 segundos, tá? E temos esse atleta aqui de natação que fez os 100 metros rasos. Tá bom, pessoal? Então, nesse momento, nessas três situações diferentes que apresentam um tempo similar para a finalização das provas, quanto tempo, qual que será, por exemplo, o sistema energético utilizado predominantemente? Aí nesse caso, gente, ó, não vai ser uma ação muito curta, em milésimos ou em poucos segundos. Ele já vai utilizar aqui, ó, dezenas de segundos, mas ela é menor que 1 minuto, tá? Então, não são dezenas, aliás, isso, são dezenas. Então, nessa situação, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos uma intensidade alta que não dura muito tempo. Aqui, nessa situação em específico, será utilizado o sistema anaeróbio lático. Então, o anaeróbio lático é o sistema glicolítico. Então, aqui ele vai quebrar glicose. Então, o principal substrato energético dessa situação, nesses três diferentes atletas, dessas três diferentes modalidades, vão ser a glicose, pessoal. Deu para entender essa questão? Nós vamos fazer mais algumas perguntas lá também no estúdio em relação a isso. Agora, trazendo aqui para esse último exemplo, nós temos a maratona aqui terrestre e a maratona aquática. Quanto tempo eles vão ficar se exercitando? Provavelmente horas, né? 2 horas e 15, 2 horas e 10. Aqui na maratona aquática até um pouco mais, dependendo de qual modalidade de maratona aquática é, se é olímpica, se é a de endurance, tá? Mas em linhas gerais, o que vai ser o sistema energético predominante nesse tipo de modalidade? Sistema oxidativo, sistema aeróbio. Então, o que ele vai utilizar aqui como substrato energético? Tá? Em grande parte, ele vai utilizar lipídios. Tá? Então, esse é um ponto interessante de vocês fazerem um resgate das informações que nós demos nas aulas anteriores. Então, aqui, quando a gente olha para as respostas metabólicas em um sprint isolado, como que isso foi medido? Vou falar primeiramente. Tá? Isso foi medido por um analisador metabólico de gases. Então, esse analisador metabólico de gases, ele verificou que num sprint de 6 segundos, a gente tem a utilização, ó, de creatina fosfato, tá? Que é essa metade aqui desse gráfico em pizza, tá? 49,6%. A glicose anaeróbia, tá? Foi utilizada em 44% e o ATP só 6%, pessoal. Então, as nossas reservas de ATP elas são baixas. Tá? Então, o que a gente vai utilizar? A fosfocreatina. Então, essa é a principal fonte de energia para ações de potência, até mesmo num sprint de 6 segundos de duração. Por outro lado, num sprint de 30 segundos de duração, o que nós vamos utilizar de energia predominantemente? Continuamos utilizando a creatina fosfato, 45 segundos. Após a utilização da creatina fosfato, nós temos em segundo plano a utilização da glicose anaeróbia, 38%. Mas foi aquela situação que eu falei para vocês, que os sistemas energéticos eles trabalham em conjunto. Já 17% advém do metabolismo oxidativo. Então, pontos que a gente tem que entender. Todos esses elementos trabalham em interação, menos uma condição muito curta como aquele sprint de 6 segundos. Naquele sprint de 6 segundos, nós vimos que não existe participação do sistema oxidativo. Mas depois disso, quando a gente trabalha em 10,
Vocês já viram 10 segundos, vocês já viram naquela tabela que a gente tem uma participação de 6 segundos. Tá? De 6%, aliás. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente tem uma participação maior do sistema oxidativo. Tá? Só que esses sistemas, eles não desligam um botão e ligam outro botão. Então, a participação deles vai ser maior ou menor, mas nunca isolada. Será isolada quando? Lá no sprint de 6 segundos só, pessoal. Depois disso, a gente já vai ter a interação dos 3 sistemas energéticos em maior ou menor proporção. E o que é isso importante em jogos, né? Em modalidades intervaladas, modalidades intermitentes. Vou dar o exemplo para vocês de modalidades intervaladas ou intermitentes. Um jogo de futebol. Então, o que seria esse intervalado ou intermitente? Começa, para. Começa, para. O atleta dá um sprint rápido, ele descansa. Ele dá outro sprint, ele descansa ou ele realiza uma ação em baixa intensidade. O mesmo acontece em jogos de basquete, em lutas, determinadas provas, por exemplo, do atletismo, que nós temos a intercalação de ações de alta e baixa intensidade, tá? Mas de modo geral, se a gente olha, por exemplo, para uma prova de 100 metros, ela não é intermitente. Ela é o quê? Ela é contínua. Uma ação da natação, ela também não é intermitente, ela vai ser contínua. Então eu tenho que diferir as ações das modalidades que são intermitentes das ações que são contínuas. E qual que é o ponto importante do trabalho do sistema oxidativo nas ações de sprints repetidos? Então, faz um sprint rápido, descansa. Faz um sprint rápido, descansa. Então, quando o atleta tem um bom condicionamento cardiorrespiratório, quando ele tem um VO2 alto, já falei isso em aula para vocês, ele consegue regenerar mais o ATP para posteriormente realizar outra ação de alta intensidade. Então, uma questão bem interessante para ser analisada. Então, quando o atleta tem um VO2 mais alto, ele consegue ressintetizar o ATP mais rapidamente para manter as ações predominantemente anaeróbias. Então, o aeróbio auxilia o anaeróbio nessa situação. Então, quando a gente faz um sprint de 6 segundos, esse sprint vai ser predominantemente anaeróbio, alático. Mas se a gente faz esse sprint de 6 segundos, descansa um período, por exemplo, 12 segundos, repetimos mais esse sprint durante 6 segundos. Descansamos mais 12 segundos. Repetimos esse processo constantemente. O que vai acontecer? Nós vamos estimular a via aeróbia ou oxidativa. Então, numa ação que é predominantemente anaeróbia, se nós trabalharmos de forma intervalada, em alta intensidade, nós conseguimos melhorar o nosso aeróbio. Esse é um dos princípios do treinamento intervalado de alta intensidade, ou HIIT, tá? Como vocês têm visto aí bastante no meio das academias. Então, dando continuidade, qual que é a função do ATP no nosso corpo, pessoal? Então, ó, nós temos aqui, ó, a secreção glandular, nós temos a transmissão nervosa, nós temos outro ponto importante que a gente vai ver no segundo bimestre, que é a contração muscular, nós temos a circulação sanguínea, nós temos a digestão, nós temos a síntese tecidual. Então, gente, ATP é vida. Sem ATP nós não conseguimos viver, tá? Outra questão importante para vocês associarem isso. Então, como que a energia é liberada via ATP? Nós temos aqui o ponto, né, um exemplo de uma equação que mostra uma hidrólise, tá? Então, ATP mais água. Aí nós temos uma enzima que é chamada de ATPase, ela vai quebrar esse ATP, então ela vai quebrar a adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, porque trifosfato. Nós temos 3 fosfatos. Ela vai quebrar em 2 fosfatos, ó, em adenosina difosfato, e vai liberar aqui, ó, um íon fosfato e energia. Então é dessa forma que é realizada a quebra do ATP, tá? Então um exemplo, nessa quebra a gente tem uma liberação de energia a partir dessa reação. Então, como que nós vamos liberar então esse processo? A gente tem um ATP, a gente vai quebrar ele em ADP e vai quebrar ele em AMP,
tá? Então, como que tudo isso vai ser transferido? Vai ser transferido para os locais, para as células que precisam de energia. Aí nós temos aqui ponto importante, ó, da quebra e produção de ATP. Então esse processo ele é contínuo, tá? Então ele é totalmente contínuo. Mesmo que a gente faça o anabolismo e faça o catabolismo desse ATP, novamente a gente vai fazer o anabolismo de um novo ATP e um catabolismo. Então esse processo ele é constante. E durante o exercício nós temos tanto a quebra de ATP quanto a produção de ATP. O indivíduo que tem um sistema cardiorrespiratório muito bem treinado, ele vai conseguir produzir ATP mais rapidamente e vai, consequentemente, postergar, né, atrasar a sua fadiga, tá? Outros pontos interessantes para a gente saber, então, em relação ao suprimento de ATP. Então, o suprimento de ATP em diferentes vias metabólicas. Então, na via anaeróbia, esse suprimento de ATP ele vai ser feito via citoplasma da célula. Já o aeróbio vai ser via mitocôndrias, tá? Lá na respiração celular, lá no ciclo de Krebs. A gente vai dar uma resgatada nisso também no segundo tópico aqui da nossa aula que eu vou liberar para vocês no decorrer dessa semana ainda. Então, no citoplasma, o que vai acontecer? O fracionamento anaeróbio de fosfocreatina, de glicose, e glicerol e esqueleto de carbono de alguns aminoácidos. Então aqui a gente vai quebrar esses componentes para liberar energia para a célula, tá? Então assim, algumas coisas que a gente tem que pontuar em relação ao ATP. Então, ponto negativo. Qual que é o ponto negativo? O principal ponto negativo do ATP. Nós possuímos uma baixa quantidade de ATP intracelular. E qual que é o ponto positivo? Nossa ressíntese é contínua. Apenas em exercícios muito extenuantes que a quantidade de ATP vai se reduzir. E quem que vai trabalhar na manutenção desse ATP para que ele não reduza drasticamente? O nosso sistema aeróbio. Então, quanto maior, melhor e mais treinado for o nosso sistema aeróbio, melhor será a ressíntese de ATP, mais efetiva será a ressíntese de ATP e, consequentemente, a gente vai conseguir manter um esforço intenso por mais tempo. Então, outro ponto para a gente entender em relação à transferência de energia via ATP. Quanto maior a intensidade, maior a utilização de ATP. Quanto menor a intensidade, menor a utilização de ATP. Então, eles estão correlacionados de forma positiva. Tá? Pessoal, então em relação à aula de hoje, ela encerra por aqui. Eu vou colocar algumas questões no estúdio para vocês, tendo em vista essas questões da parte anaeróbia, tanto alática quanto lática, eu vou enfatizar a parte anaeróbia alática. Qualquer dúvida, entre em contato e eu vou estar no horário da aula na sala do café com vocês. Um abraço e até a próxima.